Antes de eu entrar para esse programa do Afinando Corpo e Mente, eu já tinha tentado várias coisas. Uma delas foi muito bom, eu emagreci algumas eu emagreci, foi legal. Mas o que eu percebo é que elas não me mudaram. Eu mudei a alimentação, eu fiz uma alimentação regrada e eu emagreci. Mas na hora que eu voltei à vida normal, a balança só subia. Então, não foram soluções momentâneas, mas não foram soluções significativas e permanentes. E eu percebo que a partir do trabalho desenvolvido no Afinando Corpo e Mente, eu estou encontrando uma nova Mayra, uma nova pessoa. Eu tinha uma dependência mesmo do chocolate, sobretudo. E quando aqui nesse período, né, anterior, bem pouquinho tempo antes da pandemia, na verdade, quando saiu o decreto de fechar as escolas, eu fui percebendo uma ansiedade crescendo em mim e eu imaginei, daqui a pouco todo mundo vai estar preso dentro de casa. E a primeira coisa que eu pensei, que eu de fato fiz, foi correr para o shopping e comprar um estoque de chocolate. Era mesmo a minha defesa número 1, que eu imaginei, eu não vou conseguir ficar sem esse chocolate quando eu estiver em casa. Então, só que aí também eu percebi que essa ansiedade, eu não ia dar conta sozinha dela. Então, eu já conhecia o trabalho da Aline no Afinando Corpo e Mente, já tinha visto algumas palestras, mas eu ainda não tinha tido a coragem de realmente desembolsar para encarar o desafio, né? Mas quando eu vi o tamanho da ansiedade que eu estava nesse período, eu falei, não, agora não tem mais jeito, sozinho eu não vou conseguir e vai ser um período tenso, então eu preciso realmente dessa ajuda. Então, virou assim, o foco. E aí eu entrei logo no início, graças a Deus, porque eu de cara já fui percebendo coisas que eu não percebia, que eu agia no instinto. Por exemplo, logo depois das primeiras reuniões, eu comecei a me dar conta de que a minha vida vivia em torno das refeições. Eu acordava já pensando no café da manhã, do café da manhã eu já saía da mesa pensando no horário que eu ia comer o lanche, do lanche o almoço e assim por diante. E aí parece, assim, eu só fui perceber depois do início do nosso trabalho, né? E eu me dei conta, falei, gente, eu tenho que ser outra pessoa, porque essa pessoa só pensa em comer. Eu preciso desenvolver outra forma de viver. Não quero essa. Eu quero, claro, eu sei que a alimentação é importante, a gente precisa mesmo, mas a vida é mais do que alimentação. Então, eu preciso desenvolver uma outra forma de viver. E aí, a minha primeira vitória a partir do Afinando Corpo e Mente veio antes mesmo da vitória na balança, porque ela veio no dia que eu me dei conta de que eu não precisava do chocolate. Eu já estava com o chocolate guardado em casa, porque antes, se eu não fosse comer chocolate, eu não comprava, porque se eu tivesse em casa, eu sabia que eu ia comer. E eu já estava com o chocolate guardado, eu sabia onde ele estava, mas eu já não precisava mais dele. E eu me lembro de uma vez que eu pensei assim, gente, se o mundo acabar, que uma das primeiras preocupações foi essa, se o mundo acabar, eu preciso de chocolate. Aí depois, quando a gente começou o trabalho, eu me lembro de chegar nessa pergunta também e a resposta já estava pronta. Eu falei, não tem problema, se o mundo acabar, não vai ser o chocolate que vai mudar a minha vida. Então, eu tinha essa crença de que eu precisava do chocolate. Então, eu comia e era engraçado porque, assim, não me satisfazia. Eu precisava da barra inteira. Eu precisava estar com a mão cheia. Então, ele, na verdade, ele não me satisfazia. Ele, talvez, o gosto, a textura, tarará, resolvessem, mas era muito momentâneo. Logo em seguida,
ou eu precisava de mais um ou outro pedaço de chocolate, ou eu ia ficar lá frustrada porque não foi suficiente e eu tinha consciência de que isso me engordava, então que me atrapalhava no meu foco de ter uma vida mais equilibrada em relação à balança e à estética, ao físico mesmo. Então, ele não solucionava o meu problema, ele só adiava para minutos depois, né? Então, ele não era. Não, é engraçado que quando a gente está no meio, a gente não percebe, né? E eu recorria a ele para me resgatar, para me trazer energia, me devolver a energia, mas no fundo, ele não fazia isso. Era muito momentâneo, era um gostinho gostoso, claro, era gostoso, mas era muito rápido. E aí a balança não era tão rápida. Então, eu ter o que eu quero ter, hoje eu consigo enxergar que o chocolate, no dia que eu quiser comer, eu vou poder comer. Mas eu vou comer consciente de que se eu comer agora, eu tenho consciência de que ele está atrasando a minha vida, do meu objetivo. Eu percebi também que estar acima do peso estava virando um obstáculo para a minha vida social. Por quê? Eu percebi, por exemplo, que há anos eu não coloco um biquíni na frente das pessoas. Há anos eu não me sinto à vontade de ir para um churrasco num clube e colocar um biquíni ou uma roupa mais curta. Então, eu deixei até usar bermuda, minha perna branquela, horrorosa, porque eu não me dava esse direito. E aí, mais do que o pudor de mulher casada, de mulher, homem, qualquer coisa assim, era a vergonha mesmo, não me dar o direito de vivenciar os momentos. Eu cheguei a receber o convite de amigas do trabalho, pessoas nas quais eu confio, eu não tenho problema nenhum, não deveria ter problema nenhum de aceitar o convite, porque o convite era: vamos reunir só as mulheres para tomar um banho de piscina, a gente leva uns espetinhos lá, faz um churrasco só a gente, e coisa simples, e toma um sol, e conversa, e eu não tive coragem de aceitar. Não por me preocupar com elas, mas por me preocupar comigo, de estar de biquíni na frente delas. Então, quando eu percebi que isso era uma experiência gostosa, que eu ia ser um dia legal, um dia de alegria, de confraternização, de amizade, de tranquilidade. Eu, eu não deixei eu participar disso. Então, eu falei, não, tem alguma coisa que eu preciso vencer em mim para ter essa vida. Eu quero ter uma vida em que eu não me preocupe se eu vou estar de biquíni, se eu vou estar de saia, se eu vou estar de calça. Eu vou colocar a roupa que eu quiser colocar e que eu achar que eu deva. Não por conta de limitações ou de traumas ou de qualquer coisa assim. Eu quero, uma outra coisa que eu percebo, ainda tem um pouco disso, mas agora a gente está nesse isolamento social, eu ainda não tive a oportunidade de vivenciar fora. Mas, por exemplo, quando eu vejo uma fotografia de uma viagem, de uma festa, e que eu estou na fotografia, eu não consigo prestar atenção no resto da fotografia. Eu só presto atenção no tanto que eu tô gorda. Ah, esse ângulo não ficou bom. Ah, esse cabelo não tá bom, meu corpo, minha barriga, não sei. Eu só consigo focar no que eu não gosto da minha pose ali na foto, da minha imagem ali na foto. E aí eu não consigo ver a alegria daquele momento, relembrar, essa viagem foi muito boa. Não, parece que perde toda a graça aquela foto. Então, é o que eu quero ter a liberdade de ver uma foto minha e conseguir me ver no meio de uma experiência agradável. Eu quero viver as experiências e também relembrá-las com alegria, com leveza, sem nenhum peso.
Que delícia. Nesse tempo, eu emagreci já 4 quilos. O peso que eu tenho hoje, ele é só do ano passado, lá de dezembro, início de dezembro do ano passado, ou seja, nós estamos em maio, né? Então, nesse ano, eu não tive esse peso e esse corpo mais fino. Eu gostava de brincar com as minhas amigas, quando elas emagreciam, eu falava assim, nossa, que pessoa fina e elegante. E hoje eu estou me achando fina e elegante, bem mais perto da fineza que eu quero ter daqui uns meses, né? Hoje eu me olho no espelho com alegria, eu vejo que as coisas que me incomodavam já estão bem mais distantes. A barriga era um foco que me incomodava muito, e hoje eu não tenho medo de olhar para minha barriga, eu olho para ela com alegria, porque ainda tem um pouco lá, mas o que tem já, assim, está muito mais perto da barriga que eu vou ter daqui a uns meses do que perto da que eu já abandonei. O meu peso, então, hoje, desse ano, eu não tive. Eu estou já sendo uma nova pessoa. Isso que eu acho do programa do Afinando Corpo e Mente, com o que eu já vivenciei antes de emagrecimento, foi em mexer com a identidade. Eu me conheci melhor. E aí eu tive condições de escolher. Então, eu muda minha rotina, muda minha vida, mas para o lugar onde eu quero que vá. Então, assim, eu me sinto muito mais controlando a minha vida, o meu objetivo, assim, o meu destino, sabe? O meu futuro está muito mais nas minhas mãos hoje do que antes. Eu vejo nesse período de quarentena colegas postando, né? Hoje eu não aguentei, precisei de chocolate, bebida, comida. Na verdade, a comida mesmo, as pessoas é o que menos elas colocam, né? Elas colocam mais a bebida, é o doce, é o chocolate, que eu acho que é o que é mais viciante mesmo, né? E aí eu vejo que eu tô tão leve, tô tão diferente disso, e eu não estaria se não fosse o Afinando Corpo e Mente. Eu estaria também dentro desse looping de preciso comer, preciso do chocolate, preciso, e aí eu engordo. E aí, essa semana, as pessoas começaram a perceber o meu rosto mais fino nas reuniões de trabalho e começaram a gente começou a conversar sobre esse assunto. Amigas que eu sei que estavam mais magras antes, que tinham conseguido emagrecer, estavam em processo de emagrecimento e tinham emagrecido, mas que por conta da pandemia não conseguiram continuar. E aí falando assim, eu já engordei 2 quilos. Eu já engordei 3 quilos. E aí eu falei assim, eu emagreci 4. E emagreci realmente com felicidade. Não só pela balança, mas pela pessoa que eu estou encontrando. Porque antes parece que eu vivia levada. Eu era levada, porque as rotinas eram as mesmas e elas incluíam o vício do chocolate, a necessidade dele, e aí eu era levada. Acho que ele comandava as refeições, né? Comandava. E hoje não, hoje outra libertação que eu tive foi no dia que a Aline nos propôs a comer só quando tivesse fome. Eu falei, como assim? Eu tenho fome o tempo todo, né? E aí, não, presta atenção no seu corpo, presta atenção no seu organismo, no que você está sentindo para ver se é fome mesmo. E quando eu vi que as únicas vezes que eu lembrei, assim, eu lembrava de comida quando eu estava querendo descansar. E aí, quando eu lembrava da comida e eu percebia que era só porque eu queria descansar, eu pensava, mas isso é fome mesmo? E aí eu fui ver que fome mesmo eu senti uma vez no dia. O restante foi só para passar o tempo. E aquela pessoa que antes encaixava as coisas ao redor dos horários que sobravam das refeições, percebeu que não precisava mais se preocupar com isso. Então, é uma libertação.
para mim. Foi realmente uma libertação de eu saber que aquelas preocupações que eu tinha não eram necessárias. Então, hoje, eu tenho a rotina da alimentação. Tem dia que eu tomo café da manhã, que antes era essencial. Tem dia que eu não sinto necessidade dele. Mas aí eu almoço com a minha família, à noite eu como com a minha família, já não é uma preocupação. É um prazer só, assim, é um prazer da companhia, do sabor, da comida gostosa, claro, mas já não é uma necessidade. Então, eu percebo assim que eu estou vivenciando uma vida mais leve de preocupações, de precisar fazer o que tem que ser feito. Não, eu faço o que eu decido que tem que ser feito. Então, assim, o exercício ainda é um problema para mim, mas eu já estou há uma semana me exercitando todos os dias, sem sofrimento. Não é muita coisa, não é um período grande de exercício, não é muito suor, não é um gasto calórico enorme, mas é um movimento que eu tenho feito. Ao invés de deitar, de ficar vendo televisão, eu falo, não, eu me comprometo com o meu corpo, com o meu foco, o meu objetivo, e eu vou me exercitar por isso. Então, hoje eu percebo que a minha vida está mais nas minhas mãos. Eu estou me sentindo muito feliz com isso. É um poder muito grande que a gente tem. Ah, que linda, Mayra. Eu me emociono muito do lado de cá, porque eu sei que é mesmo. Quando a gente escolhe a vida e a gente percebe que a vida está nas nossas mãos e não nas outras circunstâncias. Eu fico muito emocionada do lado de cá, com cada vidinha que se transforma, com cada vidinha que se liberta. Hoje, por exemplo, se você pudesse dizer para as pessoas que, porque quando elas vêm com muito medo. Medo de não conseguir, porque vem acumulando ao redor da vida, da história, quando fala de emagrecimento, que não vai dar conta, de que não consegue, de que funciona para A, mas não funciona para B. E que literalmente é não, isso eu não vou conseguir, até porque depois eu vou engordar de novo. O que você pode dizer para essas pessoas? O que eu posso dizer para as pessoas que estão entrando e que de repente têm medo do que o espera, né? Eu quero dizer que pode tranquilo. Primeiro lugar, não tem uma meta definida para você, não tem um prazo definido para você. É você que decide. É no seu ritmo, no seu tempo, conforme o seu interesse, o seu objetivo. Então, eu vejo esse trabalho do Afinando Corpo e Mente não como uma cobrança, mas como uma ajuda, uma mão para ajudar. Assim, vai ajudar com esclarecimentos, com conteúdo, conhecimento, mas também ajudar nas nossas dificuldades de fazer perguntas a nós mesmos. Então, eu vejo, assim, a gente não precisa ter medo de falhar, porque a gente também se conhece através das nossas falhas. A gente só precisa querer continuar. Não tem um foco no sentido, pelo menos eu não percebi em nenhum momento a cobrança de falar assim, você tem que emagrecer tanto por dia, você tem que emagrecer tanto por mês, você tem que chegar com peso tal no final do programa. Não, hora nenhuma eu senti isso. Eu só senti a ajuda, no sentido, o que você quer? Faça o seu planejamento. Veja até que ponto você pretende chegar, até onde é bom para você, porque é onde for bom para mim. Então, e eu percebo assim que com isso, o Afinando Corpo e Mente me ajuda a chegar com tranquilidade onde eu quero. Hoje mesmo eu estava pensando, até quando que eu vou precisar? Aliás, lembrando da Páscoa. Eu, quando entrei no programa ainda voltada muito no vício do chocolate, mas já começando a me libertar dele, logo chegou o período da Páscoa. E eu fiquei pensando, como vai ser a Páscoa
sem o chocolate. Eu sofri um tempo, assim, uns 10 dias antes, eu estava sofrendo, porque era assim, eu não tinha cobrança de não comer o chocolate na Páscoa, mas eu não queria comer o chocolate na Páscoa, porque eu sabia que ele ia atrapalhar o meu progresso. Então, eu estava sofrendo com isso. E quando chegou a Páscoa, eu não senti a menor vontade de comer chocolate. Ele não me fez a menor falta, não foi sofrido. Então, eu não tive problema com isso. Então, eu acho que isso é um pouquinho do que a gente vivencia quando a gente está para dar o primeiro passo. A gente tem medo, a gente fica, mas como? Eu não vou conseguir, mas nunca mais eu vou poder comer o chocolate, nunca mais eu vou poder fazer a refeição que eu gosto, nunca mais. Esse nunca mais, ele não existe. Ele, quando chegar, é um passo de cada vez. O primeiro passo é o mais difícil, mas é um passo de cada vez. E na hora que a gente não dá conta de dar o passo, o Afinando Corpo e Mente também nos traz ferramentas e conteúdo, conhecimento, para a gente falar, tá bom, esse passo eu não consegui dar. Mas o que eu posso fazer para dar um outro jeito de chegar no mesmo lugar? Eu acho assim que o primeiro passo ele é o mais difícil, porque é em rumo ao desconhecido. Mas acredite, você é uma pessoa que vai te dar muito prazer. Então, eu mesma vejo a cada instante uma nova Mayra. E é uma Mayra bem legal, uma Mayra que vale a pena. E isso é o suficiente para me ajudar a continuar dando os passos. Ai, que linda.